Meus amores, o assunto que o Ricardo Desidério agora é sério e é para os pais que estão nos assistindo hoje. É difícil, a gente sabe, nós que somos pais, a gente sabe que é difícil falar de sexo com os nossos filhos. E a gente sabe também que eles pegam a gente de surpresa, às vezes, com perguntas que a gente quase cai para trás e fica sem saber o que responder, né, Ricardo? Boa tarde, Ri, tudo bem? Boa tarde, Fê, tudo bem? Pois é um tema ainda bastante delicado, né, para se falar, é um tema que os pais têm bastante dificuldade, então, mas é muito importante, né, a gente sempre abordar essa temática, esclarecer de que forma. Eu acho que é muito importante também os pais buscarem ajuda nessa informação e eu acho que tem que falar sempre, né? Eu acho assim, eu estava conversando hoje cedo com um amigo meu, médico, e a gente estava falando desses suicídios que estão acontecendo muito com os jovens, né? Sim. E é claro que a gente não pode culpar ninguém, né, por conta disso, mas é importante a gente ficar mais atento aos nossos filhos, porque nessa era de internet, nós pais nos pegamos aqui também, né, Ricardo? Sim, com Aí o certeza. filho vem e fala alguma coisa, gente, eu já fiz isso, entendeu? E eu acho que o pessoal de casa se identifica comigo aqui nesse momento. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que falar com os nossos filhos de tudo, não deixar passar nada. Observar melhor os nossos filhos, olhar para... tô achando que ele está meio tristinho. Olha para o rosto do teu filho. Veja o que o seu filho... Quais são as expressões dele quando ele está no celular. Sim. Né? Porque isso vem acontecendo aqui em Londrina de uma forma absurda. Né? A gente tem vários jovens que estão fazendo isso. E sexo é uma coisa que eu acho que tem que falar também, abertamente. Só que eu sei que a gente tem dificuldade. Agora, o Ricardo está aqui para dar uma luz para os pais que estão nessa situação. Por que é tão difícil, Ricardo, falar de sexo com nossos filhos? Pois é. Primeiro, assim, a dificuldade que nós temos é porque nós não recebemos formação, geralmente a gente não tem essa formação. Os pais, acaba sendo um ciclo vicioso, né? Porque os nossos pais não receberam a educação sexual dos nossos avós e os avós não receberam dos seus pais e assim a gente vai transferindo um para o outro, né? E em consequência disso, por conta de uma repressão também que nós vivemos, talvez aí eu convido você em casa a pensar um pouquinho assim, como foi a sua educação sexual, né? E eu tenho certeza que vocês devem estar pensando assim, eu não tive educação sexual. Mas o próprio fato, Fernanda, de não ter educação sexual já é uma deseducação sexual. Porque alguém não falava porque era algo velado, né? É algo que é um tabu e que as pessoas acreditam nisso. Incomoda? Incomoda bastante gente quando a gente fala sobre o tema. Por quê? Porque às vezes tem uma questão de repressão da própria vivência da pessoa. Então, não aceitar falar ou não querer que fale sobre o tema, muitas vezes a pessoa precisa também buscar uma ajuda de tentar compreender por que essa sexualidade, essa temática incomoda tanto. Será que são marcas da infância, de um período que não foi tão legal? Então é muito importante. Mas essa dificuldade de falar ou porque não teve essa discussão dentro de casa, ou porque se a pessoa estudou, a gente não tem na nossa graduação. Quando a gente consegue inserir isso, uma discussão dentro da graduação, isso é muito importante. Então, se a gente tivesse uma educação sexual realmente efetiva, isso mudaria muito, né? Com certeza. A gente recebeu uma mensagem aqui, um telespectador que não se identificou falou o seguinte: não falo sobre esse assunto com os meus filhos e nem admito que falem, porque ouvi dizer que vai incentivar a vontade deles. O que você me fala sobre isso? Pois é, assim, na verdade eu respeito os pais que não querem falar por conta dessa questão que eu até disse, de ter vergonha, mas não permitir que outras pessoas façam esse trabalho, aí eu acho que a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Um erro bastante grande, e eu digo assim, gritante, que ultimamente tem sido, é assim, não deixo o professor falar nesse assunto, não deixo ninguém tocar nesse assunto porque está incentivando a vida sexual da criança. Não, pais, por favor, não pensem nisso. Falar de sexualidade, em momento algum, nós estamos incentivando que o seu filho tenha uma prática inicial precoce. Pelo contrário, falar de sexualidade é preparar eles para a vida, é falar de saúde. A criança ela só vai saber se ela é abusada sexualmente a partir do momento em que eu, responsável,
comentar com ela o que é um abuso, o que é um toque de carinho e o que é um toque de abuso, de violência. Se eu não falo isso para a criança não vai perceber. Então a educação sexual, eu ia além. E por que a gente tem essa conotação sexual? Porque antigamente só se pensava na sexualidade com o intuito de procriação. Então, para ter procriação, tem que ter sexo. Então, quando vem essa temática na escola, quando os pais acham que nós estamos falando, automaticamente eles relacionam já ao sexo, porque vem da procriação. Então, eles acham que nós estamos incentivando, mas não. Quando tiver na escola do seu filho um trabalho desse, vá lá, se informe com o professor, que provavelmente esse professor vai ter muita disposição para falar do que vai ser tratado. E você vai ver que nem vai ser questionado as questões de sexualidade do sexo, propriamente dito, mas de valores, de respeito, isso é muito importante. E acho que aí cabe bem aquele ditado, tudo que é proibido é mais gostoso. Sim, porque... Não é? E isso eu tenho muitas amigas, assim, que os pais não falavam nada e, nossa... Deu 14, 15 anos, já estava querendo fazer tudo. Teve uma vez que eu li que diz assim, que, por exemplo, o adolescente, independente de pai, professor, amigo, tio, qualquer um, se ele achar que é o momento da prática sexual dele, ele vai ter, independente se o pai está dizendo que sim, a mãe está dizendo que não, ele vai ter. Só que nesse momento ele precisa estar preparado para a prevenção, ele precisa estar preparado para tudo. E falar com a criança desde o início é você preparar ela para a vida dela, a intimidade entre vocês vai aumentar, a afetividade, isso é muito importante. Com certeza, a confiança e também, a confiança, muito, né? Mais uma pergunta, Ricardo. Meu filho entrou no quarto enquanto eu e o meu marido estávamos fazendo amor. O que eu faço com ele? O telespectador não se identificou. Pois é, olha só, eu vou puxar um pouquinho a orelha porque, na verdade, você não tem que fazer nada com seu filho. Quem, na verdade, vocês precisam fazer algo entre vocês. A culpa não é da criança, a culpa é do casal que não fechou a porta. Entendi. Primeira coisa, tem criança em casa, gente, tem que fechar a porta. Vocês não podem, é claro que agora você vai ter que ter uma conversa com a criança, porque muitas crianças acham que o pai está abusando da mãe. Isso que eu ia te perguntar, o que essa mãe pode falar para esse filho? Então, aí, a maneira como o filho reagiu, ela vai ter que ter uma conversa com a criança, falar assim que, às vezes para a criança um simples, nós estávamos namorando. Ponto, já basta. O seu pai e eu, nós estávamos trocando carinho, mas isso só se faz quando nós somos adultos. Pronto. Então vai depender muito da criança. Cada criança é um tipo, porque eu não sei qual é o desenvolvimento da criança e como é a comunicação com ela. Mas a culpa, gente, o que tem que fazer com a criança? Nada. Vocês precisam realmente repensar isso e começar a trancar a porta, né? Então fica a dica aí para vocês, pais que têm filhos pequenos. Tenho 2 filhos, uma menina de 5 anos e um menino de 3. A menina viu o irmãozinho pelado e perguntou por que ela não tem pipi. E ela está dizendo aqui, eu desesperei, não respondi até hoje, o que eu faço? Isso é muito comum, principalmente quem tem criança, tanto na escola quanto em casa, principalmente menino e menina, né? A menina olha para o menino, e vê que o menino tem um pênis ali, ou pipi, como vocês determinam para a criança. Aí ela olha para ela não tem. E a mãe fala assim, olha, você não tem porque você é uma menina. Na verdade, ela não tem o pênis, mas ela tem uma vulva, né? Então é muito importante que você valorize também, não só o menino, porque fica aquela ideia assim, o menino tem pipi e a menina não tem. Mas a menina tem um órgão sexual também, então isso é muito importante. É sempre fazer a igualdade dos gêneros, mas geralmente é sempre assim, o menino tem e a menina não tem. Então, olha... Converse, fale que é uma parte do corpo em que os meninos têm o pênis e as meninas têm a vulva, que um é tão importante quanto o outro. Agora, olha essa. Eu nunca vou falar sobre sexo com meus filhos, mas sei que pode ser importante. Existe algum jeito de tocar no assunto? Eu morro de vergonha. Então, aqui ela diz, eu nunca vou falar de sexo com meus filhos, mas já está perguntando se existe algum jeito. Então, quer dizer que ela tá com vontade, sim, eu acho. É que às vezes não tem, sabe, Fernanda? Às vezes a pessoa, ela não consegue ter disposição por conta de vários fatores. Mas, hoje, até eu trouxe aqui alguns livros para mostrar que é muito... fazer isso
sozinha, do nada, hoje, é complicado. Né, inclusive esse autor aqui, o Marcos Ribeiro, ele é um autor que escreve bastante livros para essa área. E olha só, esse foi o último livro que ele lançou, Fazer o Bem para Quem? Percebe que eu posso trabalhar sexualidade com esses temas que não são propriamente sexuais, como as pessoas dizem, né? E olha só, e tem temas mais específicos. Olha esse daqui, ó, menino brinca de boneca. Olha que discussão interessante. E é assim, então, que pega pais de uma forma assim que deixa todo mundo desesperado. Mamãe, como eu nasci? A criança perguntou como ela nasceu, os pais ficam assustados, não sabem como responder, né? Poxa, compra um livro. Compre um livrinho que já é destinado para a criança, para uma leitura, leia com seu filho, incentive ele e ele vai tirar todas as dúvidas. Então, hoje, falar sobre o assunto está muito mais fácil. Por quê? Porque você tem material, material de qualidade. É claro que não vai pegar qualquer coisa na internet, mas adquira livros de pessoas que já trabalham nessa área, que são profissionais, que escrevem para esse público. Então, hoje ela pode sim, né? Então, faça uso de materiais que você tem. Depois eu deixo também no meu Instagram todos eles, para o pessoal pegar, anotar. Mas vale a pena sim você adquirir esses materiais para abordar esse tema com o seu filho. Para a gente encerrar, a última pergunta, Ricardo, rapidinho. Meu marido não gosta que eu coloque meu filho para ajudar com os serviços domésticos. Disse que é coisa de mulher. Não sei o que falar para ele. Pode me ajudar? Olha, primeiro, novamente, né, é falar com o marido e não com a criança. Com o marido, ele precisa ser trabalhado isso nele, que já foi a época, acabamos, nós precisamos ter igualdade entre os gêneros, né? O menino lavar louça, ajudar na atividade doméstica, isso não vai fazer do menino virar menina, que é a grande preocupação dos pais. Esqueça isso, ele simplesmente o menino fazer tarefa de casa, a passar roupa, se às vezes, dependendo da idade, já sabe passar sua roupa, já sabe arrumar sua cama, isso só vai estar preparando ele para a vida. Com certeza. Esqueça Concordo. isso. Eu acho que é conversar com o pai e falar para ele que não. E conversar com a criança, porque a criança pode se posicionar também falando que ela vai ajudar. Mas se o pai fica lá apontando, não, isso é coisa de menina, ele vai crescer achando que é coisa de menina e nós vamos ter todas essas desigualdades como a gente tem até hoje, né? Ótimo, Ri, adorei nosso bate-papo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada.